Subiu para 11 o número de mortos pelo ciclone Bomba que atingiu a região sul do país. Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou Santa Catarina, que é uma das áreas mais afetadas, e se solidarizou com os familiares das vítimas. Jair Bolsonaro chegou ao Aeroporto Internacional de Florianópolis por volta das 8h30 da manhã e sobrevoou as regiões de Tijucas e Governador Celso Ramos, ao sul de Santa Catarina. As cidades foram as mais afetadas pelo ciclone. 10 pessoas morreram e centenas estão desabrigadas depois de terem as casas destruídas pelas fortes rajadas de vento, chuvas e tempestades. Uma morte também foi registrada no Rio Grande do Sul. O governo local anunciou um decreto de calamidade pública. O nosso governo, em especial através do Ministério da Desenvolvimento Regional, que temos à frente aqui o Rogério Marinho, estamos à disposição para que for possível minorar o sofrimento daqueles que foram atingidos. E, obviamente, nos solidarizarmos aos familiares daqueles que perderam suas vidas. Ao retornar a Brasília, o presidente almoçou na Embaixada dos Estados Unidos para celebrar a independência do país, comemorada no dia de hoje. Pelo Twitter, Bolsonaro parabenizou o presidente Donald Trump e escreveu: "Como líderes das duas maiores democracias ocidentais, trabalhamos para avançar os ideais de liberdade, democracia e dignidade humana que esta data representa." Aqui na programação da Rede TV você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos no Encrenca tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! Rede TV News faz uma rápida pausa, a gente volta já já. Uma tentativa de assalto na tarde de hoje na zona oeste de São Paulo não terminou bem para o assaltante. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Veja só. Tudo aconteceu em plena luz do dia. 2 amigos caminham pela calçada. Eles cumprimentam um conhecido quando são surpreendidos pelo assaltante armado em uma moto. Os 3 entregam os pertences. Por este ângulo é possível perceber que o criminoso ameaça o trio. Um deles até deita no chão. Nesse momento, um carro de luxo se aproxima. De dentro, um policial à paisana atira contra o bandido que cai na hora. Ele é rendido até a chegada da polícia militar. Depois de ser atendido pela equipe médica, o ladrão foi levado sob escolta para um pronto-socorro. Com ele foram apreendidos cerca de 10 celulares. E um levantamento feito pela Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro aponta suspeitas de irregularidades em quase todos os contratos que foram feitos pela Secretaria de Saúde no combate à Covid-19. Quase R$1,5 bilhão podem ter sido gastos irregularmente durante a pandemia. Os auditores da Controladoria Geral do Estado afirmam que houve irregularidades na subutilização de vagas para pacientes com Covid-19, pagamentos indevidos e leitos iguais com diferença de preço de 230% entre um e outro. Segundo o levantamento, mais de 99% da verba utilizada para combater o novo coronavírus, que chega a quase R$1,5 bilhão, apresenta risco de mau uso. Ainda de acordo com a CGE, existe a possibilidade de que todo o montante utilizado pela Secretaria de Saúde durante a pandemia esteja comprometido, uma vez que o restante dos contratos estão sob avaliação dos técnicos. E não foi só na Secretaria de Saúde que a Controladoria Geral do Estado encontrou compras irregulares durante a pandemia. O órgão não especificou no levantamento quais seriam as outras secretarias, mas afirmou que o percentual de mau uso da verba pública em contratos feitos por outras pastas chega a 91%. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que irá revisar todos os contratos assinados de forma emergencial durante a pandemia e que vai punir qualquer possível irregularidade.
Desde o início de maio, a pasta é alvo de investigações por conta dos contratos assinados com 3 empresas. Uma delas é o Instituto Iabas, que está no centro da crise. Além de estar sob investigação da Polícia Federal, que levou à prisão do ex-subsecretário Gabriel Neves, não conseguiu entregar a tempo os hospitais de campanha prometidos pelo governador Wilson Witzel, que também é investigado. O Instituto Iabas, responsável pela construção e administração dos hospitais, foi afastado e a gestão das unidades foi transferida à Fundação Estadual de Saúde. Dos 7 hospitais de campanha prometidos para o combate à pandemia, apenas o do Maracanã e o de São Gonçalo foram entregues com capacidade reduzida. E o Rio de Janeiro teve mais uma noite de bares cheios. Alguns foram fechados pela fiscalização. No segundo dia, após a reabertura dos bares e dos restaurantes, a Vigilância Sanitária interditou 3 estabelecimentos por causa da aglomeração. Todos eles ficam na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Em outros pontos também foram aplicadas multas porque mesas e cadeiras estavam dispostas de forma irregular. No centro da cidade, uma multidão se apertava na calçada. O local concentra diversos bares. A multa para quem comete alguma irregularidade varia de R$ 133 a R$ 4.457. Na última quinta-feira, primeiro dia de reabertura de bares e restaurantes, também houve registros de aglomeração em diversos bairros. No Leblon, na zona sul da cidade, alguns comerciantes ignoraram a determinação de fechar o local até às 11 da noite e a maioria dos clientes descumpriu as regras de distanciamento e uso de máscara de proteção. Em vídeos divulgados nas redes sociais, os frequentadores chegam a debochar das medidas de isolamento. Está realmente todo mundo de máscara, olha quanta gente de máscara. Fazendo o distanciamento, 2 metros de pessoa por pessoa, cada um na sua mesa. Cada um na sua mesa. Tudo voltando ao normal, graças a Deus. Desde quinta, já foram aplicadas cerca de 100 multas nos estabelecimentos que voltaram a funcionar com o início da fase 3 da reabertura econômica na cidade. Bom, e os protocolos para a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza na capital paulista foram assinados hoje pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB. Os estabelecimentos podem voltar a funcionar já a partir de segunda-feira. Com a taxa de ocupação de UTIs sob controle, a cidade de São Paulo entrou na fase amarela da retomada gradual da economia e começou a flexibilizar algumas atividades. Hoje, a prefeitura e representantes de salões de beleza, bares e restaurantes assinaram o protocolo de regras para a reabertura dos estabelecimentos, com um alerta. Que apesar dessa flexibilização, a pandemia não acabou. O vírus ainda não passou, ainda não ganhamos esta guerra. Os bares e restaurantes devem respeitar um novo horário de atendimento que vai até às 5 horas da tarde, manter no máximo 40% da capacidade de clientes e as mesas devem ficar a 2 metros umas das outras. Os clientes deverão ficar sentados, no máximo 6 por mesa, e o distanciamento entre as cadeiras tem que ser de pelo menos 1 metro. Os salões de beleza também vão funcionar com capacidade de atendimento limitada a 40%, com agendamento prévio para evitar filas de espera e por, no máximo, 6 horas ao dia, além, é claro, dos cuidados com a higienização. Uso de máscara, a utilização de álcool gel, lavar sempre as mãos, cobrir o rosto ao tossir. Enfim, a gente tem que continuar vigilante para poder ampliar sempre e melhorar os índices na cidade de São Paulo. Porto Alegre enfrenta uma fase de preocupação e medidas mais restritivas. Um novo decreto municipal impõe mudanças, começando pelos espaços de lazer. Um dos pontos turísticos mais conhecidos da capital gaúcha amanheceu assim, totalmente isolado. A orla do Guaíba vem atraindo muita gente, mesmo durante a pandemia, gerando aglomerações para ver o pôr do sol. Com o número de pacientes internados aumentando, a prefeitura não teve alternativa senão fechar o espaço.
Uma medida recente, então é natural que algumas pessoas ainda não tenham ciência, ainda não saibam sobre o bloqueio da via. Então estamos procurando agir sempre com urbanidade, com educação, para explicarmos o porquê do fechamento. O número de leitos ocupados ultrapassou o limite projetado para o período e, por isso, a Prefeitura realizou outras medidas, ainda mais severas. 3 parques foram fechados. Eles estão cercados e vão ficar assim por no mínimo 15 dias. Também, por 2 semanas, o mercado público ficará impedido de abrir. Academias, salões de beleza e parte do comércio que ainda funcionava foram suspensos. Igrejas e cultos retornam à proibição. Estacionamentos públicos ficarão fechados e até o Vale Transporte dos ônibus sofrerá restrições. Trabalhadores de serviços não essenciais terão o benefício bloqueado. Uma ação solidária distribui pelo menos 8.000 marmitas todo mês para moradores de rua em São Paulo. Muitos fazem parte da comunidade LGBT e foram bastante afetados na pandemia ao perder o emprego. O local escolhido, em frente ao pátio do colégio no centro de São Paulo, foi planejado. Uma pesquisa feita pelos próprios organizadores da Parada pela Solidariedade mostrou que a maior parte dos moradores de rua que circulam nessa região faz parte da comunidade LGBT. 25.000 cestas básicas também foram entregues. A organização não governamental mantém 250 famílias cadastradas e colabora com outras 9 ONGs. Além das marmitas, kits de higiene, limpeza, cobertores e roupas também são distribuídos. A ação acontece há mais de 2 meses, 4 vezes por semana. Nessa fase de pandemia, alguns cuidados são essenciais. É uma coisa de doação mesmo, é de amor. Sabe, é de se expor, mas a gente toma todos os cuidados, né? Usamos 2 máscaras, luva, blusa comprida, estamos com álcool gel. É uma solidariedade, é ajudar os invisíveis mesmo. Uma alternativa para ajudar a comunidade é a live em uma rede social organizada pelo grupo, que vai ser feita amanhã. Os artistas terão a oportunidade de expor os talentos. Nós pegamos um monte de artistas periféricos, pessoas do grupo das letras LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, que nunca fizeram live e a gente está pagando também, junto com a Secretaria de Direitos Humanos nos patrocinou para pagar esses artistas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização de testes da vacina do novo coronavírus desenvolvida por uma empresa chinesa. O pedido de liberação foi feito pelo Instituto Butantan de São Paulo. Os testes devem ser aplicados em diferentes regiões do país. A Coronavac está na 3ª fase de testes, quando já pode ser administrada a um número maior de pessoas. Cerca de 9.000 voluntários distribuídos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal, devem participar da testagem. A agência afirma que a 1ª e 2ª fases, realizadas em humanos saudáveis e em animais, mostraram segurança e capacidade de resposta positiva em relação ao novo coronavírus. O programa ainda vai passar por um conselho ético para validação da metodologia. O custo do investimento é estimado em R$85 milhões e prevê também a transferência de tecnologia para que a vacina possa ser produzida no Brasil. Vamos então aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus aqui no país. De acordo com os dados, 876 mil pessoas se recuperaram já da Covid-19. 636 mil permanecem em acompanhamento e o país acumula até agora mais de 64 mil mortes provocadas pelo vírus. Agora uma história com final feliz em meio à pandemia. Em Pernambuco, um idoso de 104 anos venceu a Covid-19 e deixou o hospital no Recife depois de quase um mês internado. Esse vídeo foi feito pelo próprio hospital. Carlos Emílio Schuller chegou à unidade com metade da capacidade pulmonar comprometida. O quadro era considerado gravíssimo pela equipe médica. Ele ficou 1 semana na UTI. Agora, depois de 27 dias, Schuller teve alta. A recuperação foi comemorada pelos familiares e por toda a equipe médica. E deixa essa mensagem de esperança, força, esse exemplo, de coragem e de vontade de viver. E primeiramente eu agradeço a Deus, porque eu considero a cura do meu avô um milagre. De cadeira de rodas, ele deixou a unidade sob aplausos.
Em um hospital de Pará de Minas, no interior de Minas Gerais, um médico tem usado a música para tentar amenizar a preocupação e alegrar pacientes internados com suspeita de Covid. A surpresa foi preparada com carinho, junto com a equipe de enfermagem. A ideia de colocar música nos corredores do Hospital de Pará de Minas, que recebe pacientes infectados pelo novo coronavírus, foi do médico Marcelo Saldanha. A gente estava na enfermaria aqui e, porventura, a gente começou a falar e eu falei que no passado eu tocava. E uma das pacientes escutou e ficou emocionada com uma das músicas que tinha gravado no celular. A gente resolveu fazer uma surpresa para ela trazendo o violão. Vamos ver daqui a pouco a reação. A cena é emocionante e a alegria da dona Terezinha diz tudo. A dona Terezinha Nascimento, de 86 anos, estava internada com sintomas da Covid-19 na enfermaria do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas. A gente tentou tornar o dia dela um pouco mais feliz e foi muito mais do que isso, né? Então a gente tem que sempre parar um pouco e pensar no próximo, né? Feliz o seu pobre coração. Legal. E olha só, com a interrupção das aulas presenciais, a tecnologia passou a ser fundamental para a continuidade, né, dos estudos das crianças. Empresas e organizações do setor têm se aprimorado para descobrir novas formas de apoiar e manter o aprendizado durante o período da quarentena. A educação à distância no Brasil não é nenhuma novidade. Ela só não era tão popular assim. A pandemia do novo coronavírus obrigou muitos estudantes e professores a mergulharem no mundo virtual de uma hora para outra. Mas, com a ajuda de empresas, instituições e fundações do setor, o ensino online recebe reforços importantes. Nesse momento da crise, da quarentena, tem ajudado as redes estaduais e municipais a estruturarem suas estratégias de aulas remotas, seja desenvolvendo alguns tipos de produto em parceria com empresas de tecnologia, seja ajudando as secretarias diretamente a pensar a melhor composição, a melhor maneira de chegar em todos os alunos. Lucas contribui na oferta de soluções para a educação pública. Entre os projetos está um aplicativo de troca de mensagens que funciona como ferramenta de estudo para os alunos do ensino fundamental. O material é enviado conforme o ano em que o estudante está. A partir daí, ele recebe o resumo do que vai estudar na semana. Cada aula ela tem 4 elementos. Tem uma introdução do que é a aula, que vem um texto. Tem o conteúdo em si, que é um vídeo ou um PDF dentro do próprio WhatsApp. Um exercício, e depois que o aluno fala que terminou aquele conteúdo e aquele exercício, ele recebe a correção do exercício. O aplicativo de mensagens foi escolhido por já ser um velho conhecido da maioria dos estudantes e também por uma questão de acessibilidade, já que funciona nos planos mais básicos de internet. Portanto, não é preciso baixar um novo aplicativo. E o conteúdo é atualizado a cada semana, seguindo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e é sequencial. Hoje, por exemplo, o que está disponível corresponde aos 2 primeiros bimestres de aulas que os alunos teriam na escola. Para as crianças, o aprendizado com o apoio da tecnologia tem provocado reações como essa aí. Aê! Durante a pandemia, a gente tem proposto vários projetos fáceis de engenharia com materiais de encontrar em casa e tem recebido ideias de vários alunos e novos contatos que a gente tem recebido do Brasil de projetos para serem realizados em casa. Apresento meu Homem-Aranha. Os projetos estimulam raciocínio lógico, coordenação, resolução de problemas, habilidades socioemocionais, conhecimentos de ciências, tecnologia, engenharia, artes, matemática, além da criatividade, é claro. Então a gente precisou adaptar os projetos para materiais como papelão, papel, palitos de dente, palitos de churrasco, cotonete, garrafas PET, materiais que normalmente iriam para o lixo, que agora vão virar projetos de ciências, projetos de engenharia, gerando aprendizado, gerando engajamento com a escola e gerando uma consciência, inclusive, socioambiental. E a Rede TV e o Facebook se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. O programa Histórias do Dia, apresentado por mim e exibido de segunda a sexta lá no Facebook da Rede TV, vale a pena conferir. Você fica agora com Operação de Risco. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom domingo. Se cuide.